pouquinho sobre a energia do Natal, sobre religião, sobre espiritualidade, tudo isso dentro do olhar de autoconhecimento. Como que a gente pode tirar proveito dessa energia coletiva que de fato está acontecendo agora, né, em dezembro, com o olhar do autoconhecimento e trazer esse processo de evolução pra gente, né? Se é assim que a gente pode dizer. Tô animada para falar sobre isso. Já aqui no canal tem um podcast que a gente fala sobre religião versus espiritualidade. E tem um outro que a gente fala sobre a energia do Natal. Então, e tem muita relação com o que eu vou dizer agora, tá? Então, se você quiser se aprofundar um pouquinho mais, depois dá uma procuradinha nesses links, tá bom? Porque aí ali tem um debate, né? Aqui eu vou expressar para vocês essa construção dentro do autoconhecimento, como eu consigo expressar da melhor maneira, tá bom? Antes da gente adentrar um pouquinho mais nesses assuntos, eu vou dar um recadinho básico. A Escola do Ser é uma comunidade, um grupo no WhatsApp, onde a gente traz todos esses encontros daqui, lá, e lá você pode ter debate, conversa, troca comigo, de uma maneira mais direta. Então, se você se interessa em participar do Escola do Ser, aqui embaixo na descrição tem o link. É só você entrar, você vai cair na comunidade e o objetivo é falar sobre autoconhecimento, né? Você tá mais pertinho de mim, então você pode mergulhar nessas séries de conteúdos que eu entrego aqui, que tá mais pertinho da comunidade, ter troca e etc. Fora tudo que a gente promove no Aldeia do Ser, o Escola do Ser sempre tem algum benefício, né? Então você também vai fazer parte da comunidade do Aldeia do Ser, né? Que a gente foca ali no grupo do Escola do Ser, tá bom? E o segundo assunto importante é que a linguagem ela é relativa. E aqui no Escola do Ser, como eu falo livremente, eu falo da maneira como mais faz sentido para mim. Então, eu não adapto a minha linguagem para você, como eu adaptaria se eu tivesse numa consulta individualizada. Eu ia te conhecer, ia moldar a minha linguagem para aquela que acredito que faça mais sentido e você vai compreender de uma melhor maneira. Mas aqui eu tô falando livremente, não tem debate com alguém, nada do tipo. Então, eu falo da maneira como mais faz sentido para mim. As palavras, elas são muito relativas, né? Elas criam um formato. Então, a gente pode usar a mesma palavra para falar várias coisas diferentes, só que com formatos diferentes, né? Com energias, sentidos, toques, né, diferentes. E isso pode diferenciar para uma pessoa da outra. Então, se o que eu estiver falando aqui não faz sentido para você de alguma maneira, não tem problema nenhum. Tem muitas pessoas que falam sobre autoconhecimento e cada uma vai usar uma abordagem diferente para falar. Aí você pode procurar outras pessoas, porque aqui eu estou falando livremente como faz sentido para mim. A única coisa que eu te incentivo é não parar essa jornada do autoconhecimento, né? Se aqui não faz sentido, procura um outro lugar que faça, mas não deixe de se autoconhecer. Então vamos ao que interessa, vamos falar sobre essa energia do Natal, né? E eu gosto muito de trazer a relação, quando a gente vai falar de Natal, dessa época de renascimento, o próximo encontro que a gente vai ter, a gente vai falar sobre ciclos, sobre renascimentos, sobre a vida que gira, que a gente cresce na vida por uma esfera. Então já deixo aqui esse spoiler para vocês. No próxima terça-feira vai sair o podcast do Escola do Ser sobre esse tema. Então, mas esse tema todo é um tema que é abordado em dezembro, né? E esse mês de dezembro, ele fala sobre um renascimento, ele fala sobre uma renovação, ele fala sobre essa energia do Natal. E logo quando a gente pensa em Natal, em Jesus, em Cristo, a gente associa religião, né? E aí a gente associa religião e às vezes se perde e esquece o que é espiritualidade, né? Então eu queria meio que trazer o contraposto, a explicação do que é a religião em si, do que é a espiritualidade em si, e dentro do olhar do autoconhecimento, e dar uma ênfase para, com essa explicação, entender essa energia coletiva do Natal, vou dizer assim, tá? Porque, querendo ou não, a gente está vivendo isso no coletivo, né? São muitas pessoas ao mesmo tempo com a energia do Natal, sentindo ela. Então, você pode não ter essa celebração na sua vida, mas essa energia coletiva, ela tá rodeando todo mundo, então ela
chega em você de uma determinada maneira, entenderam? Então tá. Eu costumo dizer que a religião em si, ela é uma doutrina. E por ser uma doutrina, ela tem regras, né? Ela tem limitações. Então, isso já cria formato, entende? Então, por exemplo, você vai em alguma religião onde eles não acreditam em santos, em anjos, em santos. Aí você vai numa outra onde eles, sei lá, louvam os anjos, os santos. Então, assim, cada religião, ela tem uma doutrina e uma limitação diferente. Então, às vezes, a pessoa que está na religião, que não acredita em anjo da guarda, e aí tem alguém ali que, sem querer, se conecta com o anjo da guarda, e ele entende que ele não pode se conectar porque naquela religião não existe, é uma limitação. As pessoas, elas se conectam com o sutil de maneiras muito distintas, cada um tem a sua particularidade. Todos nós somos únicos, né? Temos um formato especial. Então, isso faz com que a gente se conecte com a sutileza de uma maneira única e especial. E, às vezes, quando a gente busca uma doutrina e ela não está tão alinhada assim com a gente, ela limita a nossa comunicação com o sutil, a nossa conexão com o divino, vamos dizer assim, entende? Posso falar isso de diversas formas, né? Mas ela às vezes ela pode limitar. Então, a minha atenção aqui, eu sou uma pessoa que não tenho religião. Eu não acho que as pessoas não têm que ter religião, muito pelo contrário, muita gente busca essa conexão com uma religião e dá muito certo. Então, para cada um, isso funciona de uma maneira diferente. A gente tem que estar alinhado para aquela orientação e doutrina da religião está muito conectado com a gente. E possivelmente alguma coisa dessa doutrina você não vai concordar. E se respeitar com relação a isso, entende? Ah, não concordei, não preciso falar com ninguém, não preciso afrontar ninguém, mas assim, não faz sentido. Eu não preciso pregar isso. Porque se você acaba pregando, né, impondo na tua vida aquilo que não faz sentido para você, naquela doutrina, isso te limita. E limita num nível que pode não fazer você se conectar. Entende? Conectar com essa expressão divina. Então, o ponto-chave da religião é esse. E eu entendo também, eu quero fazer uma observação super importante, que essa compreensão do que faz sentido para você ou não, ela vem com um pouco de maturidade de acordo com o que você experimenta, né? A experiência na vida, ela é fundamental para a gente entender o que faz sentido para gente. Então, quando você nunca experimentou ou sempre se limitou, você não vai saber se você tem aquela conexão ou não. Então, aqui eu não estou dizendo que a gente tem que experimentar de tudo, não é isso. A gente tem que ir se aventurando na vida com aquilo que o nosso coração chama, entende? E claro, sempre alinhado com as coisas boas, né? As coisas que vão fazer a gente evoluir, a gente se autoconhecer, a gente crescer na vida. Essa é a jornada. Então, o autoconhecimento, ele não vai te levar para um caminho destrutivo. Ele vai te levar para um caminho evolutivo. E a se aventurar com o óculos do autoconhecimento é ir para uma jornada evolutiva, que vai fazer você sempre estar expressando o seu melhor, sempre estar se aventurando e sentindo qual é o seu máximo potencial de entrega, de expansão, né, de transbordar nessa vida. Eu uso várias palavras para ver se faz sentido para vocês nessa compreensão, né? Então, esse ponto da religião, da limitação da doutrina, é o lugar onde eu acho que todo mundo tinha que ter um pouco de atenção. Tem que ter um pouco de cuidado, né? E você vê que as grandes figuras das religiões são aquelas que têm essa flexibilidade em transmitir essa mensagem, mesmo que de uma maneira muito delicada para as pessoas, né? Elas são flexíveis,
porque a doutrina limita, de uma certa forma, o ser. Não que a gente não tenha que ter limitação, mas eu volto a dizer, quando a gente está percorrendo isso de uma forma evolutiva, com o óculos do autoconhecimento, essa expansão, ela precisa existir. Essa liberdade de se expressar, de entender o que faz sentido para você de uma maneira evolutiva, ela precisa existir, entende? Então, às vezes, de fato, a gente precisa explorar um pouquinho essas limitações da doutrina da religião para poder entender se de fato aquilo faz sentido para você e se a sua forma de se conectar com algo que seja mais espiritual, divino, não vai além do que aquilo ali te limita. Isso é o ponto da religião onde me preocupa, né? E por isso eu falo que eu não tenho religião. O que eu tenho é espiritualidade. Essa é uma pergunta que me fazem muito. Qual é a sua religião, Maria Paula? Eu falo, não tenho religião. O que eu tenho é espiritualidade. Eu me conecto com aquilo que faz sentido para mim. E eu acredito em basicamente tudo. Porque eu acho que, de uma certa maneira, existe tudo, né? Mas vai ter as coisas que fazem mais sentido para você. Então, por exemplo, aqui, que é o meu ambiente de trabalho, um ambiente sagrado para mim, tem a estátua da Pachamama. A Pachamama é uma deusa, né? É muito honrada na mitologia grega, que ela é traga como Gaia, na mitologia inca, xamânica, que ela é louvada como Pachamama. Então, assim, essa é uma referência que é importante para mim. Ela é uma divindade que faz muito sentido eu me conectar. E isso é espiritualidade. Eu tenho religião? Não. Onde que eu me enquadro? Me enquadro onde faz sentido. Um pouquinho de tudo, né? Então, eu acredito na Iemanjá, que é da galera de Umbanda e etc. Eu vou acreditar na Pachamama, que está ali nos índios. Eu acredito em Deus, eu acredito no meu anjo da guarda. E por aí vai, entende? Então, essa diversidade é a que faz sentido para mim e é aquela que eu me conecto. É aquela que faz eu me conectar com a expressão do sutil, né? Com a comunicação sutil, com o divino que existe. E isso eu nomeio como espiritualidade, né? E para mim, essa época do Natal, ela vem como um resgate, a nossa conexão com a espiritualidade, né? Porque Jesus Cristo, ele emana amor, né? A tradução de Jesus Cristo é amor. E aonde mora amor, mora conexão com o divino. E a conexão com o divino, né, para mim, é a conexão com a espiritualidade. E conexão com aquilo que é mais puro e amoroso e faz sentido para você, entende? É aonde a sua expressão de amor se expande, né? Então, para mim, a deusa da Pachamama, ela me traz uma energia, toda vez que eu me conecto com ela, tão grandiosa de expansão, de amor, que ela é a renovação, né? Ela, toda vez que eu me conecto com ela, ela me renova um pouquinho. Ela expande em mim o amor. Então, isso é a conexão com a energia do Natal, de uma certa maneira, né? É o que o Natal representa. Então, a gente está falando dessa expansão amorosa, a gente está falando do renascimento, a gente está falando desse divino que se expande. Então, querendo ou não, o Natal, ele emana esse amor. E essa renovação amorosa, essa renovação, ela tá presa no coletivo das pessoas, porque isso é a representação do Natal. As pessoas sabendo, tendo consciência, clareza dessa informação ou não, elas estão se conectando com isso de alguma forma. Então isso é muito grandioso, né? É uma forma da gente se conectar. E aí fica meu convite aqui para vocês. Eu trouxe um pouquinho dessa explicação toda. E aqui fica meu convite para vocês, para na hora de vocês se conectarem com a semana do Natal
e até com os dias do Natal e desejarem Feliz Natal para alguém, que vocês possam desejar o Feliz Natal com a consciência que vocês estão desejando amor para aquela pessoa. E quando a gente consegue falar, se expressar com mais consciência, a gente intenciona melhor tudo aquilo que a gente quer falar para a pessoa, a gente potencializa as coisas. Então, que na hora que vocês estiverem falando, que vocês tenham essa presença, essa capacidade de observar na fala de vocês a potência do que vocês estão falando, né? Esse exercício por si só é um exercício de autoconhecimento, é um exercício de conexão espiritual. E é isso, minha gente. Se vocês tiverem alguma dúvida e quiserem compartilhar alguma coisa comigo, pode deixar aqui nos comentários ou vem para o grupo do WhatsApp que a gente consegue ter trocas mais profundas, tá bem? Um Feliz Natal para todo mundo, uma grande conexão amorosa para vocês, um momento de renovação para vocês lindo e que vocês possam se conectar com essa espiritualidade que está presente a todo momento à nossa disposição e mais ainda agora na época do Natal. Um grande beijo.